Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Marlon, sou professor do Residência Pedagógica e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que é massas de ar. Então vem comigo. Então pessoal, o que são massas de ar inicialmente? Massas de ar, pessoal, são grandes proporções de ar que carregam características homogêneas de temperatura e umidade e que influenciam aí diretamente no nosso clima, certo? Então, dependendo do local onde elas são originadas, elas podem ser frias, elas podem ser quentes e também elas podem ser úmidas ou secas. Quais os tipos de massas de ar? Gente, geralmente nós dividimos em três: as equatoriais, as tropicais e as polares. Observando o globo fica um pouco mais fácil de entender. As equatoriais são aquelas massas que se originam próximas à linha do Equador, certo? E como a gente sabe, obviamente, essas massas vão ser mais quentes, porque a linha do Equador estão as regiões que mais recebem incisão de raios solares, certo? As massas tropicais são aquelas que se originam entre os trópicos, ou seja, entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Já as polares são aquelas que se originam próximos às regiões dos polos e regiões de altas latitudes, ou seja, próximo ao Polo Norte e próximo ao Polo Sul. Mas também elas podem ser continentais e oceânicas, dentro dessas três que eu falei. As continentais são aquelas que se originam sobre os continentes e as oceânicas são aquelas que se originam sobre os oceanos. Agora falando um pouco das massas que atuam no nosso território brasileiro. Primeiro a gente tem a massa equatorial continental, que é uma massa equatorial, ou seja, é uma massa que está próxima à linha do Equador, e uma massa continental, que se origina sobre o continente, ou seja, sobre a Terra. Então, raciocinem comigo. Então se ela é uma massa continental, obviamente ela é uma massa seca, já que se origina sobre a Terra. Aí que tá. Ela é uma massa continental, mas o local onde ela se origina é a floresta amazônica. É uma área que tem bastante evapotranspiração da floresta, ou seja, ela vai absorver essa característica do local. Então ela vai ser uma massa úmida, ela vai ser um caso especial de massa continental que é úmida, uma massa quente e úmida. Já a massa equatorial atlântica, ela é uma massa equatorial que se origina próximo à linha do Equador, e a atlântica se origina sobre o Oceano Atlântico. Ou seja, ela é uma massa quente e úmida. E a próxima aí é a massa tropical continental, que não se origina no território brasileiro, se origina na região do Chaco, na Argentina, e é uma massa tropical que está entre os trópicos e se originou sobre o continente, ou seja, ela é uma massa quente e seca. A próxima massa é a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica ela é uma massa que está entre o trópico, mas se origina no Oceano Atlântico, ou seja, é uma massa quente e úmida. E a última aí é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica é uma massa que se localiza ali próximo aos polos e no Oceano Atlântico, ou seja, ela vai ser uma massa fria e úmida. Mas vale ressaltar que a dinâmica dessas massas varia no inverno e no verão. Por isso eu preparei um mapa para mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica. Então, pessoal, como eu estava falando, essa é a dinâmica das massas de ares no verão. Observem primeiramente a massa equatorial continental, que é uma massa que surge sobre a Amazônia e é uma massa bastante úmida e quente e leva umidade, muitas precipitações para as regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, principalmente no verão. A próxima é a massa equatorial atlântica, uma massa que se origina ali próxima à linha do Equador e sobre o Oceano Atlântico, com isso ela é quente e úmida, e atua principalmente no litoral norte e nordeste. Temos também a massa tropical atlântica, que é uma massa que surge entre o trópico e sobre o Oceano Atlântico, ou seja, ela é quente e úmida e traz principalmente chuvas para a região sudeste, sul e litoral nordeste. Pessoal, a massa polar atlântica é uma massa que se forma próxima aos polos e sobre o Oceano Atlântico. Com isso, ela é fria e úmida.
no verão, a sua atuação se estende apenas ali à região sul. Ela é aquela massa que gera aquela identidade que nós conhecemos da região sul, ser uma região fria. Falando agora da MTC, a massa tropical continental, surge entre o trópico e sobre o continente. Com isso, ela se torna quente e seca e leva essas características principalmente para o centro-oeste, sudeste e um pouco da região norte. E de um modo geral, pessoal, é isso. A dinâmica das massas de ares que atuam no verão são basicamente essas. Agora falando um pouco da dinâmica das massas de ares no inverno. Percebam que tem mudanças e a gente vai comentar agora essas mudanças. O principal destaque no Nordeste, como vocês podem ver, é a massa polar atlântica. Ela toma uma proporção bem maior e chega a se estender até o início do Nordeste e do Norte. Claro, não adentra muito, mas ela traz muitas precipitações e queda de temperatura por onde ela passa. E também ela inibe um pouco a ação da MTA, como vocês podem ver no mapa. E o fato da MTA ser uma massa quente e úmida, o choque entre massas gera um fenômeno que a gente conhece como frentes frias. Percebam que no Norte e Nordeste, a massa equatorial continental, a que tinha uma maior atuação no verão, acaba tendo seu raio reduzido, se delimitando aí apenas ao norte. Por isso que no Nordeste, nessa época do inverno, não chove muito, mas é só por isso? Não. Principalmente por conta dos planaltos, que acabam impedindo a passagem de massas de ares, zonas de alta pressão, onde o vento é bem forte e dispersa essas massas de ares. E a gente percebe também que a massa equatorial atlântica continua seu raio de atuação nas regiões litorâneas do norte e nordeste. E essa é a dinâmica das massas de ares no inverno.